boa tarde, bom dia, boa noite, boa madrugada. Depende de que horas você estiver assistindo esse vídeo. Hoje é dia 27 de novembro, é uma quarta-feira. 27, né? Acho que é. 27. É uma quarta-feira, estamos próximo do final do ano, né? E eu estou aqui com a lição número 13 do quarto trimestre de 2019. Essa última lição, né? O título da lição é Líderes em Israel. A lição é sobre liderança. Precisamos entender muito bem esse assunto. Sejamos nós líderes ou sejamos nós seguidores de algum líder, né? Santíssimo e grande, poderoso Deus, precisamos muito de Ti, que é o grande líder, infalível. A Ti, a nosso Senhor Jesus Cristo, ao nosso sumo Deus, nós podemos seguir. Que assim o façamos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Bom, Neemias 8, versículo 2, aí diz o seguinte: então todo o povo se foi a comer, a beber, a enviar porções e a regozijar-se grandemente, porque tinham entendido as palavras que lhes foram explicadas. A enviar porções, veio gente de todo lado da Judéia, né? E nem todos tinham alimento ali, tinham trazido, etc. Tem sempre situações e situações, né? Então eles dividiram entre si. Estavam muito felizes, né? E porque os líderes tinham explicado tudo direitinho, corretamente. Nós temos que ter dois cuidados. Se eu sou um líder, eu preciso ter dois cuidados, porque eu também sou um seguidor. Todo líder é seguidor. Tem outro líder acima dele. E em últimas instâncias, o líder humano mais alto da Terra tem também um líder acima dele, né? E mesmo esse tem que ter cuidado. Dois cuidados. Primeiro cuidado. Se eu sou líder, eu preciso cuidar de ser o líder correto, né? Um líder que influencie para a verdade. Tenho que ter esse cuidado. E tenho que me policiar, tenho que perguntar, tenho que estar sempre atento para ver se eu estou fazendo isso. E também ser um liderado, um bom liderado, e ser seguidor daquele que é o correto, o líder correto. Eu tenho que ser como uma ovelha. A ovelha, ela é extremamente ingênua, mas tem uma coisa que ela não se engana: do seu pastor. Ela sabe quem é o pastor. Isso nós temos que saber. Porque até mesmo, como falávamos há pouco, o mais alto dos líderes humanos, no caso aqui, o nosso líder mais alto é o Ted Wilson. Ele tem que saber se ele está sendo liderado por Jesus ou por Satanás. De repente ele pode estar sendo liderado por Jesus em 90% das coisas, mas ele pode estar sendo influenciado por Satanás em algumas outras coisas, né? Todos nós temos que cuidar. E se eu estiver sendo influenciado por Satanás em algum detalhe, isso eu vou passar adiante. Esse é o cuidado, né? Portanto, vamos ver aqui então as histórias de alguns dos líderes aqui da Bíblia nesta lição, né? O primeiro aqui é na parte terça. Opa, eu já pulei aqui, né? Quero ficar na segunda-feira, andei pulando aqui. Aliás, domingo-feira, né? Vamos lá, domingo. Alguns dos líderes, Roboão, por exemplo. Roboão foi um mau líder. Ele seguiu algumas coisas de seu pai, que ele não devia ter seguido. Às vezes tem que pegar do pai ou da mãe alguns exemplos e dizer: isso aqui eu não me serve. O pai e a mãe sempre tem algumas coisas boas a nos transmitir e nós devemos assimilá-las. Mas como todos aqui na Terra são pecadores, o nosso pai e a nossa mãe também são. E tem algumas coisas que nós devemos evitar.
né? E evitar aquilo que eles nos passam que não é bom, isso é honrar teu pai e tua mãe. Porque você tem o dever de ser melhor que eles. Teus filhos têm o dever de ser melhor que você, né? Isso, se não fosse assim, então onde ficaria o crescimento espiritual, né? Então esse Roboão dividiu a nação. Sim, mas Deus não tinha decidido já dividir a nação lá no tempo de Salomão, porque ele andou adorando ídolos e construindo templos para os ídolos, etc. Andou explorando o povo terrivelmente, só para ter mais para ele. Sim, tomou. Mas cuidado, esta é uma profecia, é uma decisão de Deus clássica, não é uma profecia apocalíptica, né? E profecias clássicas, o seu cumprimento dependem também do ser humano. Se Roboão tivesse sido coerente com o conselho dos anciãos, ele não teria perdido 10 tribos. E ficou só com 2. Né? Ele foi um mau líder. Pedro era intempestivo, era precipitado, né? Ele, no entanto, impetuoso ele era, mas ele foi moldado por Jesus. E o que ele tinha de bom era a iniciativa. Ele ia na frente, e isso valeu para ele quando ele se arrependeu mesmo. Ao longo de sua vida ele teve pequenas recaídas, algumas recaídas, mas isso não deslustrou o seu trabalho, né? Temos aqui Josias. Eu gosto muito de ler sobre Josias, aquele rei que fez a última reforma no povo de Judá. Josias fez essa reforma depois de péssimos reis. Depois dele, os filhos dele, os parentes dele foram péssimos. Mas ele assumiu com 7 ou 8 anos, 7 anos, né? Ele tinha 7 ou 8 anos, uma coisa assim. Não era mais que isso, nem menos. E quando ele já estava governando 7 anos, até lá ele era tutorado, né? Porque ele era uma criança, não sabia governar. Mas ele tinha princípios divinos no coração. Ele fez a maior de todas as reformas dentro de Judá que já fora feita ao longo da história do povo de Deus. Esse se tornou um bom líder. Se seus filhos, seus descendentes tivessem seguido Josias. Débora, esse nome quer dizer abelha, né? Ela foi profetisa, ela foi a 4ª juíza, única mulher juíza em Israel. Débora foi juíza no tempo de Baraque. Eles enfrentaram o rei do povo de Canaã, não é? Eles estavam sendo oprimidos. E Débora conclamou Israel e todos se uniram a ela sob o comando de Baraque e venceram um exército muito mais poderoso. Não porque eles tivessem habilidade militar, mas porque Deus estava com Débora e estava com o povo de Israel, né? Acabe eu não gosto dele. Se tu ler Acabe, tu tem que ler Jezabel, né? Quem é que mandava em Israel no tempo de Acabe? Era a mulher dele, Jezabel, uma fenícia, uma sacerdotisa fenícia que dominava Israel, e Acabe só assinava. Ela dizia, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, e Acabe assinava. Por exemplo, pega no campo de Nabote, né? Acabe porque não quer me vender, porque não sei o que lá. Faz sempre. Ela conclamou uma oposição a Nabote e apedrejaram eles. Pode pegar agora a terra. É assim, ela que tomou decisões no lugar. Ele não foi líder de coisa nenhuma. A líder era ela, e péssima líder, né? Tanto é que ele foi flechado a esmo. Um soldado inimigo atirou uma flecha e pegou entre as juntas da roupa dele, né? Que protegia ele, e ela, pior, foi comida por cães. O sangue dele foi lambido por cães e as carnes dela foram comidas por cães. Bom,
Mas vamos ver aqui mais algumas lideranças aqui, né? Temos o Nadab, não o Nadab Abiú, Nadab, que foi rei em Israel, reinou por 2 anos, ainda bem que só 2 anos, porque esse era ruim, era mau, idólatra, cruel, ele se achava o dono do mundo, não é? E fez o povo pecar, levou o povo contra Deus, e tinha raiva de Deus, raiva do Deus do sul, do reino do sul, não é? E Baasa, bom, esse também governou Israel, governou por 24 anos, né? Ele fez o povo andar nos caminhos de Jeroboão, né? Jeroboão foi o primeiro rei de Israel, Jeroboão foi chamado por Deus, foi ungido por Deus, né? E devia fazer um bom reinado, não, ele desviou o povo para a idolatria com medo de que o povo fosse voltar a se unir ao reino do sul. Esse risco havia, né? Mas para que existem os profetas? Para ajudar a governar, né? Bom, temos aqui ainda o Jeacás, também rei de Israel, 17 anos, ele foi filho de Jeú, né? Também fez o povo pecar, seguindo os caminhos de Jeroboão. Mas eu quero me fixar um pouquinho em Jeú, que a lição não fala. Jeú, ele foi ungido por Deus, né? A mando do profeta do Senhor, né? Samuel, e que mandou seu secretário lá ungir Jeú, e Jeú começou bem, mas eu gosto dele, é o início de Jeú. Ele foi lá, atacou Jezreel, atacou Jezabel, e mandou que atirasse ela da janela para baixo. Ela tinha se enfeitado para seduzir Jeú, né? Assim que ela fazia, ela era sedutora, devia ser uma mulher bonita. Essa altura já meio coroinha, né? Mas enfim, coroa. E ela disse: quem é por Jeú, atira essa mulher para baixo. E atiraram ela, caiu lá embaixo, espatifou, sangue esparramou por lá. Ele pegou seu carro de guerra, passou por cima com o cavalo, carro e roda e tudo. E depois de fazer uma refeição, ele disse para eles: olha, vamos lá, sepulta essa mulher, porque é filha de rei, né? Mulher de rei, filha de rei. Acharam só a caveira e as mãos. O resto, os cachorros selvagens tinham comido tudo. Que triste fim para uma pessoa, mais triste fim ainda para uma princesa, para uma rainha, né? Caifás. Caifás eu detesto ler. Esse condenou Jesus Cristo à morte. Mas quem era ele? Sumo sacerdote. Aquele que devia interceder em lugar de Jesus Cristo, levar o povo à verdade, levar o povo à salvação, fez o quê? Quis separar o povo do Salvador. E querendo separar o povo do Salvador, transformou Jesus Cristo no Salvador, porque acabou matando Jesus Cristo, e é o que Jesus Cristo veio fazer. Bom, Jesus Cristo podia ter morrido por outra maneira, né? Sendo condenado por alguém outro. Mas quis Caifás que fosse ele mesmo. Caifás se revoltou tanto contra Jesus, quando soube por meio de fofoqueiros que Jesus tinha ressuscitado Lázaro, alguém que já tinha morrido há 4 dias. Quando abriram, tiraram a pedra daquela tumba ali, aquilo deu um cheiro ruim. Dentro de 4 dias, morto de 3 dias, fede. De 4 dias, fede muito mais. É horrível. E Jesus ressuscitou. Quando ressuscitou, cadê o fedor? Se foi. Isto foi sinal de que aquele era Deus, não era um ser humano qualquer. E isto, Caifás não aceitou. Porque Caifás tinha medo de perder o poder que os romanos lhe conferiam. Esse foi o medo de Caifás. Pois bem, nós temos agora então a história do Neemias e do Esdras. Esses sim foram grandes líderes. Homens, 2 homens, que serviram a Deus num tempo em que precisava muito uma liderança firme. Esdras, ele era descendente de Arão, ele era levita.
Portanto, ele podia ser sacerdote. Ele se preparou para ser sacerdote. Ele nunca tinha sido. Não frequentou nenhuma escola. Lá fora ele estudou por conta os livros. Se aprofundou, se tornou doutor no assunto da lei. Conhecia bem a lei, podia ensinar qualquer um a lei. Mas se aprofundou mesmo para servir a Deus e para ajudar outros a servirem a Deus. Esse foi Esdras, né? E Neemias. Neemias se aprofundou também no conhecimento divino. Neemias não era levita, né? Mas ele era de outra tribo, de Judá. E Neemias foi um grande empreendedor, um grande construtor, um grande líder nesta direção. Então, Esdras foi um líder espiritual poderosíssimo e Neemias foi um líder empreendedor poderosíssimo. E Deus juntou os dois, trabalharam juntos e reconstruíram o muro de Jerusalém, os portões do muro e a cidade. Porque o templo, o altar e o templo já estavam prontos, né? E não só fizeram isso, eles também reconduziram o povo, porque o povo estava todo confuso, mais ou menos como estavam os israelitas quando saíram do Egito, confusos, né? Idolatria, práticas pagãs, casamentos mistos, por exemplo, exploração do povo, etc. E tal, um explorando o outro, e assim por diante. Tanta coisa ruim que eles tinham que fazer uma reforma gigantesca, né? Elias já tinha feito essa reforma antes, no tempo do Acabe, né? E lá no Reino do Norte agora competia Esdras e Neemias fazer essa reforma e fizeram mesmo, né? Então eles se entusiasmaram em fazer essa reforma e os dois foram bem-sucedidos, os dois foram homens humildes. Esdras foi tão humilde que dispensou a guarda do Império Medo-Persa para cuidá-los na sua volta, na sua travessia dos 800 quilômetros entre Babilônia e a Judéia. E Neemias não dispensou, não sei se Neemias sabia dessa história de Esdras, mas Neemias foi, porém, os dois foram humildes. Neemias voltou com a guarda, mas quando chegou em Jerusalém, a guarda voltou. E ele confiou inteiramente em Deus, porque no tempo de Neemias nunca houve tão forte oposição, porque estavam concluindo a construção de Jerusalém. O templo já tinham concluído e houve oposição no tempo do templo, a reconstrução do templo, do altar, principalmente do templo. E agora estavam fechando a cidade, então agora, se eles conseguirem fechar a cidade, eles concluem tudo, né? Daí a oposição foi fortíssima. E Neemias aguentou, liderando aquele povo, carregando uma espada na cintura e as ferramentas de trabalho nas mãos, trabalhando prontos para lutar a qualquer momento. Não foi preciso, mas estavam prontos. Esses foram grandes líderes. Se nós queremos ter algum exemplo abaixo de Jesus Cristo, algum exemplo humano que não seja Jesus Cristo, esses aí são exemplos. Tem ainda Daniel, né? Tem o profeta Samuel, tem muitos outros. Mas esses foram grandes líderes para nós nesses últimos dias. Que tu e eu sejamos seguidores destes grandes líderes. Santíssimo e poderoso Deus, fica conosco nesses últimos dias que ainda nos restam aqui na terra. Que nós possamos ser sempre fiéis a Ti. Em nome de Senhor Jesus Cristo. Amém. Tchau.